Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para fazer mais um 6-1 Responde, aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu respondo, vocês deixam outras perguntas nos comentários, eu respondo no próximo vídeo e assim nós iremos até a eternidade. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários aí para manifestar as suas opiniões e aproveito também para fazer aquela propaganda marota do OneFootball, né, que é o maior aplicativo de futebol do mundo, com mais de 20 milhões de downloads. É um aplicativo onde você tem informações de todo tipo sobre qualquer clube, obviamente muita informação sobre o Cruzeiro, notícias, placares, você acompanha ali o tempo real das partidas, então quando o Cruzeiro está jogando, se você está longe da TV, não tem como acompanhar, dá para acompanhar também no tempo real, dá para marcar ali para receber notificação de gol e tudo mais, é muito interessante sim. E também tem notícia de futebol internacional, placares, né, aí Champions League, Europa League, campeonatos nacionais, enfim. Todas as competições aí você consegue encontrar no OneFootball, consegue marcar lá os seus clubes favoritos também para acompanhar tudo, resultado e tudo mais. É um aplicativo muito bom, totalmente gratuito, está disponível para Android e iOS e o link para você baixar o aplicativo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então pode baixar o aplicativo aí que é bom, cara. É bom igual ganhar clássico na casa do rival e ver eles chorando depois, mesmo sendo privilegiados pela arbitragem. Sem delongas então, vamos aí para a primeira pergunta. O Lucas Vinícius mandou aqui: você acha que se o Cruzeiro ganhar a Libertadores ou o Mundial, ou quem sabe os dois, isso elevaria o nível do Cruzeiro em questão de história ou respeito, mais do que a gente já tem, é claro? Lucas, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que se o Cruzeiro ganha outra Libertadores ou ganha o Mundial, isso mudaria em nada o tamanho do Cruzeiro, tá? Pelo menos assim, obviamente de momento não. É claro que no futuro você olha e fala, pô, o Cruzeiro tem 3 Libertadores e tudo mais, ganha um Mundial em cima de, sei lá, um Barcelona, um Real Madrid, um PSG, sei lá, um desses times grandes aí, né, com todos esses craques mundiais. Isso sem dúvida nenhuma eleva o nome do Cruzeiro no momento, tipo assim, ó, Cruzeiro e tal. Mais gente fora do Brasil, porque aqui no Brasil o Cruzeiro já é um gigante, já é conhecido por todo mundo. Mas assim, mais pessoas, especialmente na Europa, né, que a Europa conhece pouco ou nada do futebol brasileiro, mais gente por lá conheceria o nome do Cruzeiro por bater em um grande europeu, por exemplo, em um Mundial, que é um jogo onde o mundo todo tem acesso, mesmo que as pessoas não se interessem tanto por assistir. Se você ganha de um Real Madrid numa final de um Mundial, isso com certeza vai repercutir em completamente todo o globo terrestre. Mas eu não acho, por exemplo, que o Grêmio ou o Inter sejam clubes maiores que o Cruzeiro por terem um Mundial, né? Isso é uma coisa que muito se questiona. Eu acho que o Mundial é um torneio extremamente supervalorizado por nós brasileiros, não é um torneio tão importante assim, inclusive a maioria das confederações é louca para esse campeonato acabar, especialmente o pessoal da Europa. Eu acho que é mais a América do Sul mesmo, a Ásia um pouco, a África um pouco, mas a América do Sul é realmente onde o pessoal trata o Mundial como se fosse uma coisa de outro mundo, que não é. Sendo que a gente sabe que por mais que os europeus queiram vencer, né, até porque ninguém entra em campo para jogar a bola e perder, por mais que eles queiram vencer, a partida tem praticamente a importância de um torneio amistoso. O Igor Cardoso pergunta: você acha que se aquele episódio do 6-1 não tivesse no cenário do rebaixamento, o Cruzeiro teria tirado o pé e não teria feito 6? Eu acho que o fator do rebaixamento fez com que fizesse gol atrás de gol. Igor, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que sim, tá? Eu lembro muito bem que o Cruzeiro estava ganhando 5-0, o Hever faz o gol do Atlético, e eu fiquei olhando pro relógio e falei assim, nossa cara, será que dá? Sabe? Assim, porque aquele time do Cruzeiro estava tão mal, a gente não ganhava de ninguém, que o fato da gente estar goleando aquele dia, a hora que o Cruzeiro tomou um gol e estava 5-1, eu confesso que o que veio na minha cabeça foi, mano, segura aí, não deixa os caras fazer outro, não deixa crescer. Mesmo goleando ainda havia um certo receio, porque aquele jogo valia coisa demais, né? Então assim, o Cruzeiro realmente fez um jogo, assim, acho que o melhor jogo daquele time, né? Era basicamente aquela estrutura que começou lá no Barcelona das Américas, depois teve um ano horrível ali a partir da eliminação para o Once Caldas, a gente fez um péssimo campeonato brasileiro, praticamente caiu, né? Se a gente observar outros anos aí, pela pontuação que a gente ficou, a gente teria sido rebaixado. Mas naquele ano realmente a gente conseguiu se livrar e se salvar dessa mancha aí na última rodada. E eu acho que realmente o cenário do rebaixamento foi preponderante para o Cruzeiro ter feito mais gols.
porque por mais que a gente viesse de duas goleadas recentes, né, em 2008 e 2009 a gente tinha aplicado 2 5-0 ali no nosso rival, aquele jogo do 6-1 era um jogo que tinha muita coisa em risco, e todos aqueles jogadores sabem que ficariam marcados aí eternamente como os caras que teriam rebaixado um gigante como é o Cruzeiro. O Alexander Oastix mandou: você já passou mais raiva do que na Libertadores 2009? Alexander, obrigado pela pergunta, apesar dela ser triste. Cara, não, assim, foi realmente não digo nem passar raiva, acho que passar raiva talvez eu já tenha passado raiva com outros momentos assim no futebol, outros jogos, jogo que o time perde muito gol, mas aquele jogo foi realmente a grande decepção da minha vida aí no esporte, no futebol. Foi um dia que o jogo acabou, cara, assim, eu sentei no Mineirão, fiquei lá olhando pro nada, assim, sabe? Os caras comemorando, sabe aquela sensação, tipo assim, pô, essa taça era nossa, cara. Nos tiraram algo aqui, mas enfim, foi um episódio bem triste mesmo, bem decepcionante, assim, e tipo, é um momento que eu não digo que a gente deve esquecer, eu acho que a gente tem que lembrar que é para que nunca mais se repita, entendeu? Para lembrar, para quando a gente voltar a ganhar a Libertadores, a gente dá mais valor à dor daquele dia ali de 2009, que realmente foi muito triste. Gustavo Simeão pergunta: quais são as 3 ligas mais fortes da Europa? Gustavo, valeu a pergunta. Acho que de forma incontestável a Liga Inglesa é a mais forte. Segundo lugar, vai para a Liga Espanhola, porque tem Real Madrid e Barcelona. Se não tivesse, ela não estaria nem entre as 3, certamente. E terceiro lugar, acho que a Liga Alemã. Assim, se você quiser me perguntar a minha ordem de preferência, é a inglesa a melhor, a alemã a segunda e a espanhola a terceira, porque tem 2 times que realmente são sensacionais. Eu acho que o campeonato alemão ele é bem melhor do que a maioria dos outros campeonatos. Apesar dessas 2 últimas temporadas o Bayern ter conseguido disparar muito cedo, né? E aí outros clubes terem mais dificuldades, mas o campeonato alemão ele lembra muito o Brasileirão pelo equilíbrio, por ter muitos bons times que podem chegar ali para ganhar, para brigar forte por um título. Você tem o Bayern de Munique, que realmente nos últimos anos está disparado. Você tem um Borussia Dortmund, você tem um Leipzig, que é um time que veio da segunda divisão muito forte desde a temporada passada, com o investimento lá do Red Bull. Você tem ali um Wolfsburg, que há alguns anos estava em Champions League, brigando por título, esse ano está brigando contra o rebaixamento. E o que eu mais gosto no campeonato alemão é que tem muito jogador novo, talentoso. Assim, eu acho que é a liga que você mais acha jogadores jovens sendo lançados e tudo mais. Os caras não têm muita vergonha de lançar os garotos, não, e a gente vê muitos nomes diferentes, assim, caras se afirmando mesmo. É um campeonato muito bom, assim, os jogos são muito bons de se assistir, por mais que realmente o Bayern esteja disparado ali, esteja um nível acima dos demais, né? Essa temporada o italiano tá muito bom, cara, com o Napoli mais forte, a Juventus também muito forte, né? Os dois aí disputando diretamente o título. Tem o Milan em dificuldades, a Inter também, mas tem um time da Lazio que é muito bom. Enfim, o campeonato italiano ele tá melhor, mas é engraçado porque tem lá um Benevento, por exemplo, que é um time que ficou quase um turno sem ganhar e só sem nem pontuar, né? Os caras não conseguiam empatar jogo, eles perdiam todas. Então assim, o campeonato italiano ele tem um time que é muito superior aos outros, a Juventus, mas essa temporada vários outros têm conseguido chegar no nível ali, pelo menos o Napoli chegou, está disputando cabeça a cabeça e muitos outros também estão bem. E Premier League eu acho que não tem muito a falar, cara, é o melhor campeonato mesmo, disparado, todo jogo é bom, entendeu? Qualquer jogo que estiver passando, você parar para assistir, vale a pena, assim, salvo raríssimas exceções mesmo. O Afonso Santos pergunta: até agora o que você tá achando da diretoria do Cruzeiro? Afonso, obrigado pela pergunta. Cara, até agora eu estou gostando, eu acho que tem sido aí uma boa gestão inicial. É claro que a gente tem que entender um pouco mais a questão financeira, né? De onde sai o dinheiro para as contratações, como planejam pagar isso, se vai atrasar salário ou não. Ainda está muito no início, né? A gente sabe que o clube pegou um empréstimo bancário e tudo mais. E a questão é, se o clube estiver bem organizado para pagar tudo isso, para resolver o problema, né, e manter um time forte e conseguir ir equalizando as contas, os débitos que a gente tem aos poucos,
eu acho ótimo. Sobre algumas ações que fizeram, tipo o Dia Internacional da Mulher, sobre o fato de estarem chamando o torcedor, aquele pacote para Libertadores e tudo mais, eu acho que são todos acertos. Eu acho que a diretoria está fazendo bem, aproximando a torcida do clube, né, levando o povo para o estádio, e isso com certeza é o maior mérito, a maior virtude que uma diretoria pode ter, é trazer a torcida para dentro do clube, né? A gente sabe que o Cruzeiro é zero democrático, assim como praticamente todos os clubes brasileiros, não tem nenhuma participação popular nas decisões, mas quanto mais a gente vê aí esforços nesse sentido, né, de trazer o povo para dentro do clube, para mim é melhor, até para ressaltar, né, a origem do Cruzeiro, que é de fato um clube popular, um clube de operários, um clube de gente pobre mesmo, né? Por mais que muita gente aí tenha tentado repetir mentiras aí durante muitos anos para tentar falar que outro time por aí, que era o time popular de Belo Horizonte, quando a gente sabe que é time de filhinho de papai. O Ítalo Sheldon pergunta: caso o Cruzeiro venha ganhar a Liberta, teria peito para disputar o Mundial de peito aberto com os grandes da Europa? Ítalo, obrigado pela pergunta. A resposta é simples, não. Porque se você fala, por exemplo, se o Cruzeiro disputasse uma Liga Nacional de qualquer país, eu acho que o Cruzeiro não faria feio, né? O Cruzeiro poderia, por exemplo, ficar no meio de tabela, brigar por uma classificação à Liga Europa, até a Libertadores, na maioria das ligas. Mas quando a gente fala em Mundial, a gente está falando do time que ganhou a Champions League, que é o melhor time entre os melhores times, né, da Europa. Então, assim, realmente é um adversário que está muito distante da nossa realidade, em investimento, em qualidade de jogo, dos atletas também, de treinador e tudo mais, enfim. Então eu acho que por um clube brasileiro ou qualquer clube sul-americano chegar lá e enfrentar de igual para igual, ou até ser superior a um time europeu, exceto se for, por exemplo, de um jogo absurdo, assim, um daqueles jogos que a gente não entende o que acontece. Mas em condições normais de temperatura e pressão, eu acho que nenhum time sul-americano tem condição de enfrentar um europeu de igual para igual. Isso não é complexo de inferioridade, é apenas a constatação de um fato. O Thiago Restier, ou Restier vai saber, pergunta: a Copa do Brasil pagando quase 60 milhões precisa ser prioridade ao invés do Brasileirão que paga apenas 18 milhões devido à situação financeira do clube? Thiago, obrigado pela pergunta. Cara, eu acredito que se tudo der certo na Libertadores, o Cruzeiro classificar, né, na fase de grupos, seguir para o mata-mata e tudo mais, naturalmente o clube vai priorizar a disputa de Copa do Brasil e de Libertadores. E dá para priorizar duas competições sem problemas, especialmente sendo essas duas, porque são duas competições disputadas em meios de semana, né? Sempre ali nas quartas-feiras. Então, quando você precisar poupar jogador, dar uma rodada no elenco, você naturalmente faz isso na partida da Liga do Campeonato Brasileiro, que vai ser no fim de semana. Então, assim, o Grêmio tentou fazer isso temporada passada. Eu acho que o Grêmio até exagerou um pouco algumas vezes, poupou demais o time, mais até do que precisava. Perdeu a Copa do Brasil para o Cruzeiro nos pênaltis, né, num jogo muito parelho e tudo mais, e depois ganharam a Libertadores. Eu acho que se a gente tiver um desempenho parecido com esse, ganhar um desses dois títulos aí, Copa do Brasil ou Libertadores, a nossa temporada está muito bem salva. Não falo só pela questão financeira, né, mas com certeza pelo torneio em si, pela conquista como um todo. Se vier o tri da Libertadores está maravilhoso, mas se vier aí o Hexa da Copa do Brasil também eu acho que está sensacional. O Zé Vitor Mito pergunta: para você qual time está melhor? Time de 2013-14 ou 2017-18? Ô Vitor, obrigado pela pergunta. O de 2013-14, né? Até porque ele já jogou, já se consolidou, ganhou os títulos, chegou nas finais, enfim, marcou ali toda uma geração. Agora o time de 2017-18 ainda está se formando. 2017 ganhamos um bom título, mas 2018 a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Particularmente eu gostava mais do time de 2017 porque tem jogadores como o Everton Ribeiro, que eu gosto demais, o Ricardo Goulart, o Marcelo Moreno, que é outro cara que eu sou muito fã também, o Dedé na zaga, né, remanescente, que está no time de hoje aí, mas após passar muitos anos com problemas físicos e tudo mais, enfim. Eu acho que se fosse para fazer um embate entre os dois times, eu aposto que o time de 2014 ganharia. Mas não que o time atual seja ruim, eu acho que o time atual ele é até um pouco mais moldado para disputar uma Libertadores, por exemplo, né? Aquele era um time que a gente questionou muitas vezes que nos jogos grandes, assim, que eram, por exemplo, os clássicos e os mata-matas de Libertadores e Copa do Brasil, aquele time acabava dando uma vacilada, né? Ele não conseguia jogar tudo que podia, ele não entendia a importância do jogo, ele encarava como mais um jogo e assim, ele ganhava quase todos, mas esses decisivos a gente acabava perdendo.
Já esse time agora tem mais gente cascuda, mais gente experiente. Eu acho que é um time mais moldado para ganhar mata-mata. E até por isso eu não vejo muitas chances da gente ganhar o Brasileirão. Mas acho que em Copa do Brasil ou Libertadores o Cruzeiro é um dos principais favoritos, sim. E por último, o Gustavo Henrique Souza Botelho. Emerson, você acha que o Cruzeiro ainda precisa de reforços? Caso sim, qual posição e quais sugestões possíveis que acha que pode ser? Gustavo, obrigado pela pergunta, cara. Eu não acho que o Cruzeiro precise de reforços. Eu acho que dependendo da situação de mercado, se aparece um negócio, a gente poderia contratar 1 ou 2 jogadores. E para quais posições seriam? A lateral esquerda ainda me causa certa dúvida, né? O Egídio faz alguns jogos muito bons, o clássico muito bom, faz outros jogos um pouco abaixo. O Marcelo Hermes me parece ser um lateral bem correto, nas partidas que fez não jogou mal, mas é um jogador que, assim, se você pega a história dele, ele não tem 50 jogos como jogador profissional, é um cara que até hoje jogou muito pouco. O Vitor Luiz ainda é um garoto da base, né? Acho que o clube não está pensando em apostar nele como titular para essa temporada. Enfim, a lateral esquerda me causa certa preocupação, a lateral direita, o Edilson joga bem, mas é um cara que toma muito cartão, então a gente precisa ter um reserva pronto. No caso do Ezequiel, um jogador que tem sofrido com muitas lesões, embora eu ache até o Ezequiel um bom reserva, mas é uma coisa para a gente ficar um pouco esperto. E no ataque ali, talvez mais uma opção de velocidade para o elenco não faria mal. Um jogador que foi falado recentemente aí, que rescindiu o contrato na China, foi aquele Rossi, que jogou na Chapecoense, jogou no Goiás e jogou na Chapecoense. Eu acho que é um bom jogador, seria uma opção para compor elenco. Por exemplo, se a gente consegue passar o Rafael Marques para frente e ter o Rossi como opção, eu acho que a gente ganharia bastante aí no elenco. Mas realmente acho que o Cruzeiro não vai contratar ninguém para esse setor por enquanto. E sobre a lateral, eu acabei não sugerindo o nome. Eu acho que o Zeca, né, que está em litígio com o Santos lá, se houver alguma possibilidade, seria o melhor nome que eu consigo pensar para chegar ali e ser alternativa para as duas laterais, sendo que, na minha visão, ele é melhor que o Egídio, melhor que o Marcelo Hermes e que o Vitor Luiz. Então o Zeca chegaria, na minha ideia, pelo menos para ser titular da lateral esquerda. Enfim, é isso, né? O vídeo ficou meio grande aí, quase 20 minutos, mas tudo respondido. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários aí para manifestar a sua opinião e, obviamente, para deixar as perguntas para que eu faça o próximo vídeo, beleza? Galera, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!